A maioria das pessoas escolhe o hidratante facial de maneira totalmente errada, simplesmente porque acham que devem escolher por conta da textura. E não é a textura do produto, gente, que vai definir se um hidratante vai ser ideal ou não para você, tá? É o conjunto de textura e ativos. Oi, meu nome é Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @instacassiamariano. Eu sou farmacêutica, estudante de tecnologia cosmética e hoje nós vamos falar sobre como escolher o hidratante ideal que a gente imagina que seja a textura, né? O que a gente pensa, né? Pele oleosa, utiliza um hidratante leve, pele seca, utiliza um hidratante pesado, mas não é bem assim. E tem muitas outras interferências, gente, que a gente precisa pensar na hora de escolher um hidratante que vai trazer a longo prazo o melhor efeito pra gente. E é claro que hoje eu vou exemplificar para vocês com os dois hidratantes da Principia, porque com estes hidratantes da Principia eu consigo ter dados, números para provar o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas não necessariamente é só eles que são assim, mas pelos ativos, né, e pela proposta do produto, você vai conseguir identificar qual que é o melhor produto para você, independente se for estes dois da Principia ou não. Mas se você também tiver em dúvida entre hidratar com ácidos hialurônicos da Principia ou o creme multireparador, fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você quais são as diferenças e eu tenho certeza que vão se surpreender bastante com os números que eu vou trazer aqui. Eu vou colocar, gente, colocando aqui para vocês um print de um estudo, tá? Com resultados que a Principia coloca lá no site, que está disponível para vocês visualizarem lá no site deles, sobre o CM01, que é o estudo de hidratação por corneometria. Basicamente, eu vou só explicar para vocês como é feito este estudo, né? Corneometria, tá? É um aparelho, né, que a gente utiliza, né, um teste de eficácia, né, que é feito pelas empresas, onde a gente utiliza a parte mais externa, os corneócitos da pele. Então, ele consegue ler essa parte mais externa da pele. O que ele consegue ler? A hidratação presente na pele, a quantidade de água presente na pele. Então, aqui nesse print, a gente tem o resultado da corneometria instrumental em relação à hidratação do CM01, né? E a gente vê o que, gente? Que após a aplicação do produto, ali 15 minutos após a aplicação do produto, nós temos um aumento de 11,8% no potencial de hidratação. Então, a gente é medido, né, antes de aplicar o produto e 15 minutos após a aplicação do produto para ver qual aumento, se teve aumento da hidratação ali dos corneócitos, da parte mais superficial da pele, né, na parte epidérmica. E aí, com esse produto aqui, a gente teve um aumento de 11,8%. Quando a gente vê a textura do produto, né, é um produto que é um pouquinho mais denso, é um creme, né, ó, ele é um creme, ele é um pouquinho mais denso. O que a gente pensa? Por mais que ele seja levinho, ele também é levinho, mas a gente pensa, até pelos ativos, né, que a gente tem manteiga de karité, esqualano, pantenol, glicerina, né, ativos mais pesadinhos, de hidratação, inclusive a manteiga. O que a gente pensa? Esse hidratante é potente. Mas eu vou responder isso colocando para vocês o resultado da corneometria do ácido hialurônico, que até teve uma polêmica aí, né, anteriormente, falando que o ácido hialurônico desidrata a pele. Então, gente, o print aqui para vocês. Após 1 hora de aplicação do ácido hialurônico, nós temos um aumento de 40% na hidratação. Infelizmente, a gente não tem aí os dados de exatamente os mesmos minutos, né? Então, no creme multireparador a gente tem após 15 minutos e no ácido hialurônico a gente tem após 1 hora. Mas, tanto 15 minutos quanto 1 hora advém, né, da hidratação instantânea do produto, tá? É ainda visto como a hidratação instantânea da aplicação do produto. E aí, a gente tem 40% a mais de hidratação com um produto, gente, nessa textura aqui, ó. Textura de sérum, textura aquosa, textura de gel. Ou seja, um produto bem mais leve do que o creme multireparador, traz uma hidratação instantânea muito maior, quase 4 vezes maior do que este produto, né? Então, aqui é o primeiro ponto de atenção. Muitas pessoas, de visualizar ou de pensar que a gente tem um creme e um sérum, o que hidrata mais? Muitas pessoas pensariam o creme hidrata mais, mas não é bem assim. A capacidade do ácido hialurônico reter água na pele é muito grande. Mas não para por aí a diferença, tá? Quando a gente pega
a hidratação com o uso contínuo do produto, temos mais um ponto muito interessante para a gente ver e para a gente analisar, para a gente trazer para a nossa vida. Quando a gente vê com o uso contínuo do ácido hialurônico, após 15 dias de aplicação de uso contínuo, a gente percebe que a hidratação continua nos 40% ou acima. Ou seja, o ácido hialurônico, por mais que ele tenha uma hidratação muito potente inicialmente na pele, após a sua aplicação, com o uso contínuo, ele permanece a hidratação, mas ele não aumenta a hidratação além dos 40%. E isso tem um significado que eu vou explicar já já para vocês. Por quê? No creme multireparador, após 60 dias, e aqui infelizmente a gente não tem o mesmo parâmetro de dias, mas já dá para tirar umas conclusões, após 60 dias de uso contínuo com o creme calmante multireparador, a hidratação de 11,8%, que é a hidratação instantânea, subiu para 24,3%, mais que dobrou. O que significa quando a gente pensa nessa hidratação a uso contínuo e que esse produto aqui, ele teve um aumento exponencial, ele foi aumentando conforme for passando. Significa que os ativos que nós temos aqui, e não é só referente à textura, claro que a gente tem manteiga de karité, esqualane, que são óleos e que vão influenciar na textura, mas não é só a textura. Os ativos que nós temos aqui são ativos que vão fazer a melhora na função barreira da nossa pele. Então, no ponto zero, quando a gente aplica a hidratação, tá um tanto. Após 15 minutos da aplicação, a gente aumenta 11% da hidratação. Se a gente for comparar com a hidratação do ácido hialurônico, é pouco. A hidratação instantânea dele. Mas, após 60 dias, ele ultrapassa a hidratação instantânea e começa a aumentar ainda mais a hidratação. O que significa que esse produto aqui, ele tem uma função de reparação da barreira da pele. Ou seja, a nossa pele consegue realmente ter uma recuperação e consegue aumentar o seu próprio potencial de hidratação. Porque não é só o produto que está hidratando. Porque o produto, inicialmente, ele vai aumentar 11%. Mas, com o uso contínuo, ele vai nutrindo a nossa pele, fortalecendo a barreira cutânea e aumentando mais do que o dobro da hidratação dele. Ah, tá vendo, Cássia? O ácido hialurônico, ele não tem o mesmo potencial que um creme reparador, porque o creme reparador repara a barreira e hidrata muito mais. Calma lá. O creme multireparador, ele realmente tem a função de reparar a barreira cutânea e melhorar a hidratação a longo prazo. Mas ainda que a longo prazo, em 60 dias de uso, a hidratação ainda não supera os 40% da hidratação imediata do ácido hialurônico. Então, são casos e casos e necessidades e necessidades. E temos outra questão aqui, tá? A princípio também disponibiliza pra gente não só o estudo de corneometria do ácido hialurônico, mas também o estudo de cutometria. Qual que é a diferença? O estudo de corneometria, ele mede os corneócitos, só consegue ler a parte mais superficial. O estudo de cutometria consegue ler a parte dérmica da nossa pele também, que eu já expliquei em algum vídeo aqui pra vocês como funciona a cutometria, ela é um pouco diferente. É um aparelho, né, com um caninho que faz uma sucção, e com essa sucção consegue medir a elasticidade da pele, a firmeza da pele e a maciez da pele. Ele faz uma sucção e dependendo de como que a pele volta, dependendo quanto tempo ela demora para voltar, se ela deforma muito, se ela deforma menos, a própria máquina consegue medir o quanto de firmeza, o quanto de maciez e o quanto de elasticidade a pele tem. E aí, no produto multireparador, a princípio não fez esse teste, até porque não é o foco, né? É um multireparador de barreira, é para ser um produto mais externo mesmo. Já esse produto aqui, que muita gente fala, ácido hialurônico não tem função anti-idade. Ácido hialurônico só serve para hidratar. Depende muito, gente, depende muito dos tipos de ácido hialurônico que a gente tem. Não vou falar dos tipos de ácido hialurônico que a gente tem aqui, porque eu já tenho um vídeo completo falando e no final do vídeo eu deixo aqui pra vocês. Mas o fato é, aqui no estudo de cutometria, na maciez e hidratação, o ácido hialurônico, após 30 dias de uso, aumentou 125% a maciez e hidratação. Isso, quando a gente fala de cutometria, como eu falei, a gente está falando inclusive de derme, epiderme e derme. É uma leitura um pouco mais dentro da pele, tá? Então ela pega mais parte da pele, por conta que o caninho ele faz a sucção ali na pele por completo. Após esses 30 dias, o ácido hialurônico, essa fórmula, aumentou
23% da firmeza. E após os 30 dias, ele aumentou 97% da elasticidade, o que significa que a hidratação dele não é apenas superficial, também tem uma hidratação um pouco mais interna, que muita gente diz que não, mas depende muito do peso molecular do ácido hialurônico e do tipo de ácido hialurônico que estamos falando, tá? Então, aqui nós temos um aumento de 97% da elasticidade por cutometria. Isso significa que nós temos uma melhora dérmica, lá onde fica nosso próprio ácido hialurônico, lá onde fica nossa própria rede de colágeno e elastina. Ou seja, comprovadamente o ácido hialurônico dá princípio, e por isso eles podem colocar que sim, ele melhora a firmeza, elasticidade e rugas. Tá? Então nós temos sim um produto anti-rugas aqui, não é só um hidratante, apesar de muita gente entender como hidratante. E aqui nós temos um reparador de barreira e não só um hidratante. E aqui nós temos um hidratante que, de início, ele hidrata mais do que esse, mas esse repara a barreira. Entende como, gente, pensar apenas na textura do produto é muito pouco, é falho, sabe? Não é o ideal. Eu vou dar 2 exemplos aqui pra vocês, tá? Vamos supor uma pele acneica. Uma pele acneica, normalmente, é uma pele oleosa. E aí essa pele acneica é uma pele com mais inflamação, é uma pele ali que ela realmente está com a barreira comprometida. Qual produto a pessoa escolheria pela textura? Obviamente, o hidratante de uma pessoa com pele acneica, a pessoa vai optar por esse tipo de hidratante aqui. Mas, se a gente for pensar a fundo, o que realmente essa pele precisa, já que é uma pele que tem inflamação, já que é uma pele que está com a barreira comprometida por conta da acne, o que essa pessoa precisa? De um reparador de barreira, para melhorar as condições. Inclusive, esse produto aqui, segundo a princípio, não é comedogênico, tá? Então não tem problema utilizar, inclusive, eles até indicam para peles acneicas. Então, mesmo ele sendo um produtinho um pouquinho mais denso, que ele também não é muito oleoso, tá? Mas ele tem óleo na composição, então tem manteiga, tem esqualano, que são óleos. Então, apesar dele ser levemente mais oleoso, ele é o ideal para uma pele acneica, por mais que essa pele seja oleosa, porque não é só a textura que influencia, gente, que precisa influenciar na nossa escolha de hidratante. Outro ponto, uma pele extremamente ressecada, uma pele extremamente que chega a estar branca, de tão ressecada que tá. O que a pessoa faz? Normalmente, opta por um creme hidratante reparador. Só que vocês entendem que, inicialmente, o que vai fazer o efeito mais rápido para aumentar a hidratação da pele? Ácidos hialurônicos. Mesmo sendo um produto mais suave, mais sequinho, uma pele que ela tá branca de desidratada, que ela tá realmente muito seca, com falta de água, ela vai se beneficiar muito mais instantaneamente de um produto que aumente a hidratação muito mais rápido. Claro que pode combinar com um multireparador para quê? Para que a pele não fique mais nesse estado, porque ela vai ter uma barreira cutânea mais reparada, entende? Então, assim, claro que ainda tem as preferências, né? Mas eu prefiro uma coisa mais toque seca, mas eu prefiro uma coisa mais hidratante, mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração. Então, às vezes, para uma pele que ela tá extremamente ressecada, com muita falta de água mesmo, o ácido hialurônico vai ser a melhor opção inicialmente, né? E depois, para reparar essa barreira cutânea, pode vir esse. Mas vocês entendem como, para um efeito imediato de uma pele super ressecada, esse daqui vai dar um resultado melhor? É por isso que quem usa ácido hialurônico não larga, né? É muito bom esse produto, muito bom mesmo. E esse daqui a gente vai ter um fator de reparação de barreira. Numa pele madura, por exemplo, gente, a pele madura por si só, ela tem vários efeitos do tempo e de diminuição de produção de tudo. Então, ela vai precisar de uma reparação tanto de barreira, quanto uma melhora na hidratação, quanto uma reparação dérmica, né, de elasticidade, firmeza. Aí pode ser usado aí o combo, não necessariamente um ou outro. Então, gente, eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês realmente pensarem sobre essa questão, né, porque eu vejo muita gente pensando erroneamente. Eu tô com a pele super ressecada, eu vou usar um creme. Não, um sérum não faz diferença, mas não é bem assim. Até se você pegar, né, o próprio produto aqui mesmo, ressecamento, sensação de desconforto, textura e tonalidade regular. Então, ele é um creme calmante, reparador pra uma pele que tá sensibilizada, uma pele que tá com a barreira cutânea mesmo já danificada.
Então, a gente tem que pensar estrategicamente pra gente fazer as melhores escolhas pro nosso tipo de pele, né? Eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo que eu fiz do ácido hialurônico, tá? Falando os 4 tipos de ácidos hialurônicos que a gente tem aqui pra vocês entenderem o porquê que ele tem efeito sim rejuvenescedor, porquê que ele tem efeito sim dérmico, né? Porque ele tem uma composição diferenciada. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo, se gostaram. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.